Nós lutamos por novas terras, novas oportunidades. Lutamos pela riqueza e poder. Mas agora a humanidade embarca numa nova jornada. Arriscando tudo. Por um novo mundo. Em meio ao caos de um planeta implacável, a maioria das espécies irá se extinguir. Mas para uma delas, todas as peças se encaixarão. E uma série de chaves irá abrir um caminho para a humanidade triunfar. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Guiados por Thor, o deus do trovão, os vikings partem para cruzar o mundo. Suas chalupas são velozes, robustas, projetadas para navegar nas águas mais traiçoeiras na Terra. A chalupa é como um veículo para qualquer tipo de água. Permite que os vikings penetrem e se aprofundem em qualquer lugar no planeta. Da Escandinávia, guerreiros avançam por toda a Europa, invadindo, colonizando, fundando novas cidades, conectando o mundo nórdico. Agora eles se dirigem para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. A humanidade numa nova jornada. Eles irão conectar um planeta dividido. Os primeiros europeus conhecidos a desembarcarem nas Américas. Thorvald Eriksson. Explorador lendário. Um herói cuja bravura é lembrada em lendas vikings. Eles trouxeram o barco até onde pudessem ancorá-lo, e Thorvald andou com a sua tripulação até a praia. Este é um belo lugar, ele disse. Vou gostar de torná-lo meu lar. Desde que o ser humano deixou a África pela primeira vez há 70 mil anos, a humanidade busca novos recursos e oportunidades, novas fronteiras para explorar e conquistar. Sempre há recursos e espaços abertos além da próxima montanha, além do próximo oceano. Nunca estamos satisfeitos, nem a nossa curiosidade está satisfeita. Queremos saber o que há do outro lado. Mas esta terra pertence ao povo Innu. Descendentes dos primeiros pioneiros que vieram para a América 19 mil anos antes. $90 milhões de nativos americanos, um terço da população do planeta, isolados do resto do mundo. Até agora. Eram como alienígenas do espaço sideral pousando na sua praia. Eles eram estranhos, pareciam meio pálidos e cinzentos. O povo Innu são caçadores especialistas. Armados com flechas com ponta de pedra, são velozes, silenciosos, mortais. Os Innus eram um povo que caçava. Eles caçavam caribus, alces, ursos. Se conseguiam derrubar um grande alce com suas flechas, certamente derrubariam um viking.
arma preferida do viking, o machado largo de ferro. Projetado para abrir um crânio com um único golpe. Os vikings permanecem no imaginário popular, quase como um sinônimo de povo de selvagens e de guerreiros. A verdade é que eram um pouco das duas coisas. Registro histórico viking. Eles mataram 8 Inus. Exaustos, montaram um acampamento. De repente, eles foram surpreendidos por um grito. Thorvald Eriksson, o primeiro europeu a morrer em solo americano. Passarão 500 anos, antes que outro europeu pise no Novo Mundo. Nas Américas não há nenhuma ferramenta de ferro ou cavalos. Nenhum veículo com rodas. Mesmo assim, o povo americano ergueu grandes monumentos milhares de anos antes do povo egípcio. Eles mapearam as estrelas com a mesma precisão que qualquer astrônomo na Europa. Em um lago no alto de uma montanha no México, eles construíram uma das maiores cidades do planeta. Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Maior do que Londres, Paris ou Roma. Bem no centro, um templo de pedra de 30 metros de altura, onde o céu, a terra e o inferno se encontram. O centro de uma civilização dedicada ao sangue humano. A 160 quilômetros da cidade, guerreiros astecas estão caçando. Sua presa não é animal, mas humana. Eles perseguem o líder de uma tribo inimiga. Mas o objetivo não é matar. Eles precisam levá-lo vivo. Para manter o universo em equilíbrio, os astecas acreditam que têm de pagar uma dívida de sangue para os deuses. Hoje, uma oferenda especial. Tlahuicoli. Guerreiro hábil, inimigo implacável. O maior prêmio dos astecas, lutando por sua vida. Os astecas são um povo extremamente organizado, extremamente
preparado para a guerra, eles realizavam um tipo de luta que é conhecida como a Guerra Florida. A Guerra Florida tinha a ver com fazer prisioneiros e gerar o florescimento do coração. Por isso havia o sacrifício, porque florescer o coração dava vitalidade ao sol, para que o universo pudesse seguir vivendo e com ele o homem. Os homens astecas são treinados para a luta desde a puberdade. Os mais ferozes tornam-se guerreiros jaguar. Suas armas não eram de metal. Mas de obsidiana, um vidro vulcânico tão afiado que alguns cirurgiões de hoje o usam em vez de aço. É um material de corte mais superior conhecido pelo homem. Perfeitamente capaz de cortar um homem em dois. A arma do Tlauicoli é uma clava decorada com penas. Não é apenas o terror de você se encontrar nesta posição. É também a oportunidade de descobrir do que você é feito. Uma luta. Tenochtitlan, México. Capital do Império Azteca. Um guerreiro prisioneiro luta por sua vida. A elite de guerreiros jaguar corta sua carne para esgotá-lo. Os astecas criaram uma das mais sofisticadas civilizações no planeta. Uma grande cidade com leis contra a embriaguez, roubo e adultério. Educação compulsória, 3 séculos e meio antes dos Estados Unidos. Uma cidade de filósofos, poetas, matemáticos. Era uma cultura extremamente complexa. Não era apenas uma cultura de guerreiros. Havia sacerdotes, artesãos, artistas excelentes, construtores, arquitetos. Mas os astecas acreditavam que seus deuses precisavam de sangue humano. Oito homens caíram e Tlauicoli ainda está de pé. Mas a sua força está acabando. O guerreiro que o derruba irá vestir a sua pele esfolada por 20 dias. Sua família comerá a carne dele, o que lhe dará o status de deuses. Sacerdotes astecas sacrificam milhares de homens, mulheres e crianças por ano. Até 20.000 em uma de suas cerimônias mais importantes, em um dos maiores atos de sacrifício humano na história. Os astecas eram muito filosóficos sobre a morte. A morte é o que dá sentido à vida.
E assim a ideia da morte torna o aqui e agora mais agradável e muito mais belo. O coração pulsante de Tlauicoli é oferecido ao deus do sol e da guerra, Huitzilopochtli, guardião do universo. Em retorno, os astecas acreditam: o sangue dele garantirá uma colheita farta. Uma colheita que se tornará a chave para o futuro da humanidade. Milho. Há 6.000 anos, os primeiros agricultores nas Américas transformaram uma planta daninha em um cereal que produz mais calorias por meio hectare que qualquer outro, com quase o mesmo tanto de gene que o ser humano. É encontrado em 1/4 de todos os produtos de supermercado que compramos atualmente. O milho é o principal produto da vida asteca. Mas enquanto o poder asteca atinge o seu auge, eventos de 11.000 quilômetros de distância estão para mudar o mundo deles para sempre. Constantinopla, a capital oriental do mundo cristão. Fundada pelo primeiro imperador cristão de Roma, Constantino. No coração da cidade, um ícone da fé cristã. Hagia Sophia, a maior catedral de sua época. O ano é 1453. Uma batalha épica iminente irá alterar o equilíbrio do poder entre o Oriente e o Ocidente e mudar a história da humanidade. Constantinopla vai mudar todo o quadro do mundo que temos com a descoberta de novos continentes. Os dois eventos estão completamente ligados. Constantinopla está cercada pelos turcos otomanos, um exército islâmico de 70.000 homens. Liderando o ataque, o sultão Maomé II. Estudioso, guerreiro, obcecado. Conquistar esta cidade era o seu sonho desde os seus 13 anos. Como as hordas mongóis de Gengis Khan, os turcos já foram nômades da Ásia Central. Se Maomé tomar Constantinopla, ele irá controlar as principais rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente, e as cidades com grande comércio de especiarias. Eles querem tomar Constantinopla. Ela é rica, é o centro de um vasto comércio de especiarias e outras coisas entrando na Europa. Um grão seco totaliza 2/3 do comércio de especiarias para a Europa. Pimenta do reino, uma especiaria que muda a história da humanidade. 1000 toneladas. Saindo do sul da Índia todo ano. O sultão quer que Constantinopla seja a nova joia de um novo império islâmico. Só deve existir um império, uma fé e uma soberania no mundo. Mas a cidade tem as maiores muralhas defensivas da Europa.
6,5 km de comprimento. Mais de 30 metros de altura. O maior desafio de Maomé era derrubar os muros de Constantinopla. Ninguém nunca havia derrotado os muros de Constantinopla. Agora, um novo uso devastador de armas. Bombardeamento ininterrupto de artilharia. A chave para o futuro da guerra. A artilharia acaba virando o rei da batalha. E isso é provado em Constantinopla. O destino de Constantinopla mudará vidas em cada canto do planeta. O destino da humanidade pode mudar numa simples batalha. Se os muros de Constantinopla caírem com o bombardeamento dos turcos, o mundo nunca mais será o mesmo. 69 canhões. Equipes aplicadas trabalhando em turnos. Resfriando. Limpando. Recarregando. Disparando. Cada canhão era carregado com 10 bolas de pedra. As pessoas em Constantinopla nunca tinham vivenciado nada parecido com um bombardeio de canhão. Eu já fui atacado por foguetes, já fui atacado por morteiros. E não é nada divertido. A cidade foi atacada sem parar por 53 dias. As enormes balas de canhão voavam sobre os muros e arrebentavam as casas da cidade. E quando se chocavam no chão, as pedras se despedaçavam e espalhavam uma chuva de estilhaços afiados que matavam, mutilavam e dilaceravam num raio de centenas de metros. A defesa reconstrói. Mas Maomé consegue invadir. Uma nova era de guerra se inicia. Muros de pedras não nos protegem mais. Constantinopla conseguiu resistir por um século. Até o meu xará Maomé, o Conquistador, trazer suas tribos turcas e conseguir invadir Constantinopla. E naquele único lance engenhoso, desequilibrou o eixo da história humana, tomou uma parte do planeta que tinha preservado o cristianismo e a tornou islâmica. A Constantinopla cristã torna-se a Istambul islâmica. A grande catedral, Hagia Sophia, torna-se a maior mesquita no mundo. As rotas mais importantes do mundo agora estão nas mãos de um novo império,
hostil ao Ocidente, forçando os europeus a buscar uma nova rota para as riquezas do Oriente. Trinta anos depois da queda de Constantinopla, um navio se dirige para uma tempestade próximo à costa sul da África, numa jornada que irá abrir uma nova era de exploração. No comando está o explorador português Bartolomeu Dias. Um nobre rico, marinheiro experiente, pronto para se arriscar. Bartolomeu Dias está entrando em águas desconhecidas. Em busca de uma nova rota para a Índia pela ponta sul da África. Estes barcos eram difíceis de navegar. E mesmo assim, as pessoas entravam neles e navegavam pelos oceanos. É realmente extraordinário a quantidade desses navios que nunca voltaram. Bartolomeu Dias estava se guiando pela costa para navegar, mas quando a tempestade piora, o seu guia torna-se o seu inimigo. Você não pode ficar perto da costa porque pode ser jogado contra as rochas. A água está invadindo o deck e as coisas estão se quebrando e o caos impera. E nesse momento você está aterrorizado e está rezando a Deus, esperando que o melhor aconteça. Agora, Bartolomeu Dias deve fazer uma escolha que irá determinar o futuro para todos nós. Navegar em águas desconhecidas ou arriscar morrer nas rochas. Um pioneiro está numa jornada que irá mudar a forma do mundo. Pego numa tempestade perto da costa da África, em busca de uma nova rota marítima para o Oriente, Bartolomeu Dias tem duas opções. Arriscar a morte nas rochas ou rumar para o Oceano Atlântico e para o desconhecido. Ele abaixa as velas redondas e confia na antiga tecnologia romana que se tornará a chave para uma nova era de exploração. A vela latina ou triângulo. A vela funciona como uma asa. Ela cria ascensão como uma asa de avião. E se você tiver um timoneiro forte, capaz de pilotar o navio para a direção do vento, vai transmitir toda a energia no movimento para frente. No mínimo, você pode ir contra o vento para frente. Talvez você consiga se afastar das rochas e não colidir e nem destruir o seu barco. Bartolomeu Dias vira o barco e se dirige para as águas desconhecidas do Atlântico Sul. Arriscando tudo se não conseguir encontrar seu caminho de volta para a costa. Sem nenhum sinal de terra por 13 dias. E nenhuma ideia do que existe à frente. Seus mapas são inúteis. Ele está perdido no mar. Seu destino agora depende de uma poderosa força da natureza sob as ondas. É uma vasta corrente circular oceânica causada por ventos predominantes operando contra a rotação da Terra. Ela cria uma esteira de água 4.000 vezes mais poderosa do que o rio Mississippi. Se você estiver parado, tranquilo, numa corrente oceânica, a sensação é de um barco pintado num oceano pintado, nada acontecendo.
Mas o que acontece é que você vai estar se movendo. Todo o mar vai estar se movendo neste arco. A descoberta das correntes oceânicas irá revolucionar a navegação marítima. Bartolomeu Dias não tem nenhuma ideia das forças que levam o seu barco. De um oceano vazio na direção da ponta sul da África. Bartolomeu Dias reivindica a terra em nome de Deus e do país. Ela será conhecida como o Cabo da Boa Esperança. É a chave para uma nova rota marítima para o Oriente, desviando de Constantinopla. Uma passagem direta para a Índia. Dentro de 50 anos, ela se tornará uma das mais movimentadas passagens de comércio no mundo. Serão 44 mil toneladas de mercadorias passando pelo cabo todo ano, construindo novos impérios, novas conexões e um novo futuro. A corrida para se beneficiar das riquezas do Oriente começou. 12 de outubro de 1492. Uma data que marcou a memória da humanidade. Marinheiros espanhóis descobrem terra liderados por um italiano, Cristóvão Colombo. Independente, incansável com seu próprio sonho para encontrar um atalho para o Oriente. Seu plano era navegar pelo oeste para a China. Ele calcula que a jornada da Espanha levará apenas 21 dias. Ele subestima a distância por mais de 11 mil quilômetros. Isto chama a atenção porque qualquer pessoa educada na época saberia que Colombo estava errado. O descobrimento de Colombo é algo que carece de toda seriedade nesta altura da situação. Uma pessoa que encontra o mundo e não sabe qual é e morre pensando que chegou na China. Sem desanimar, convencido de que está certo, Colombo viaja por toda a Europa implorando apoio para sua jornada. Os monarcas espanhóis Fernando e Isabel dão algum dinheiro, mas mal dá para custear a expedição. É como se uma pessoa rica, assim, apostasse $100 no pôquer, sem muita expectativa, mas pode gastar esse dinheiro. Cinco semanas no mar, próximo da inanição e milhares de quilômetros longe de seu alvo, ele alcança a Terra. Ele acredita que é o Japão. Na verdade, são as Bahamas, perto da costa de um vasto novo mundo. As Américas. Dois mundos isolados um do outro durante 10 mil anos. Não é só um grande evento na história, é um grande evento na história da vida. Para mim, foi um fenômeno fortuito e formidável. Para os dois continentes. Eu posso dizer que estou aqui graças a esta conquista. As Bahamas são o lar do povo taíno. Colombo vê essas pessoas pelos padrões europeus e as considera bem altas, bem saudáveis, bem bonitas e vivendo num estado de abundância. Colombo registra o primeiro encontro com elas. As pessoas ficavam nos chamando e agradecendo a Deus. Como se tivéssemos vindo do céu. Eu os presenteei com chapéus vermelhos e contas. E eles ficaram muito encantados.
e maravilhosamente apegados a nós. Vivendo num ecossistema diferente por milhares de anos, o povo das Américas não tem nenhuma imunidade à ameaça mortal: doenças. Os europeus nadavam nesta mistura de bactérias e vírus, que não existia de forma alguma por lá. É o primeiro contato com um assassino invisível que um dia mudará o destino do Novo Mundo. Mas Colombo está em busca de tesouros. Eu fiquei atento e tentei descobrir se havia algum ouro. Então vi que alguns deles tinham um pequeno pedaço pendurado em seus narizes. Imaginei que, se investigasse, encontraria um rei que possuísse grandes quantidades de ouro. Colombo retorna para a Espanha como herói. Sua jornada abrirá com portas como enxurrada. Toda a Europa quer um pedaço das Américas. Os espanhóis trouxeram o crucifixo, o piolho, a caspa, trouxeram a civilização. Trouxeram o conhecimento do que havia do outro lado de nossos oceanos. O velho mundo e o novo mundo estão numa rota de colisão. Tenochtitlan, México. Coração do Império Azteca. 28 anos após o descobrimento de Colombo, a cobiça pelo ouro está para mudar o destino do Novo Mundo. Com a ambição de um homem, Hernán Cortés. Errante, encantador e implacável. Liderando um bando de 500 aventureiros europeus. Cortés era muito manipulador e muito inteligente. Ele sabia como motivar as pessoas. O objetivo era ouro, e isso, claro, era a principal motivação. O imperador azteca Montezuma. O homem mais rico, mais poderoso nas Américas. Governante de 25 milhões de pessoas. Ele recebe Cortés e seus homens em seu palácio. Um erro que irá mudar o destino de um continente. Eles eram em menor número. Como poderiam ser uma ameaça quando você tem um exército de dezenas de milhares de vezes maior que algumas poucas centenas de almas? Temos Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Quando Cortés chega, fica totalmente impressionado com o que vê. Era a maior cidade do mundo naquele momento. Calcula-se que havia cerca de 350 mil habitantes. O plano de Cortés: sequestrar o imperador. Ele calculou que, se conseguisse mostrar que poderia tomar posse nesse nível, sabe, aprisionando o chefe do império, então talvez o resto dos dominós caísse. O tesouro de Montezuma estava cheio de ouro. A cobiça dos espanhóis para saquear espanta os astecas. Uma testemunha relata: eles agarraram o ouro como macacos. Estavam inchados com tanta cobiça. Eles estavam famintos por aquele ouro
como porcos selvagens. O povo chama o seu imperador prisioneiro de prostituta de Cortés e se revolta. Preso dentro do palácio, Cortés é avisado por seus homens. O perigo é iminente. Vamos todos morrer se Montezuma não ordenar que as hostilidades parem. Habla con tu jefe, Shimon. Os estranhos são meus convidados. Larguem suas armas. O mais poderoso governante nas Américas é assassinado por seu próprio povo. Houve uma oposição extremamente violenta. Um dos primeiros massacres do mundo indígena acontece entre os astecas e os espanhóis de Cortés. Inclusive a primeira batalha, o primeiro contato dos indígenas com o cavalo aconteceu contra as hostes de Cortés. Lutando por suas vidas, Cortés e seus homens mal conseguem escapar com uma fortuna em ouro e prata asteca, deixando para trás uma bomba de tempo letal. Os conquistadores entraram em guerra com os astecas. Mas suas maiores armas não eram as que tinham nas mãos. Eram os vírus em seus corpos. A varíola, desconhecida deles, foi o que levaram. 6 meses depois, metade da cidade está morta por causa da varíola. Ninguém pode negar as coisas que aconteceram com os conquistadores na América. E tampouco ninguém pode negar as coisas que aconteceram com a distribuição distinta da riqueza e com a distribuição distinta dos micróbios patogênicos. Onze meses depois de ter escapado, Cortés retorna. Sua vitória se completa. Ele havia sequestrado o poderoso Império Azteca. Um império de 25 milhões de pessoas derrubado por apenas 500 homens. A busca por luxo e poder envia pioneiros do outro lado de oceanos, à procura de oportunidades. Agora, um novo mundo traz novos começos. As riquezas de um continente irá inundar do outro lado do planeta, mudando as vidas de cada canto do globo. Um veículo para qualquer tipo de água. Permite que os vikings penetrem e se aprofundem em qualquer lugar no planeta. Da Escandinávia, guerreiros avançam por toda a Europa, invadindo,
colonizando, fundando novas cidades, conectando o mundo nórdico. Agora eles se dirigem para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. A humanidade numa nova jornada. Eles irão conectar um planeta dividido. Os primeiros europeus conhecidos a desembarcarem nas Américas. Thorvald Eriksson. Explorador lendário. Um herói cuja bravura é lembrada em lendas vikings. Eles trouxeram o barco até onde pudessem ancorá-lo, e Thorvald andou com a sua tripulação até a praia. Este é um belo lugar, ele disse. Vou gostar de torná-lo meu lar. Desde que o ser humano deixou a África pela primeira vez há 70 mil anos, a humanidade busca novos recursos e oportunidades. Novas fronteiras para explorar e conquistar. Sempre há recursos e espaços abertos além da próxima montanha, além do próximo oceano. Nunca estamos satisfeitos, nem a nossa curiosidade está satisfeita. Thorvald Eriksson, o primeiro europeu a morrer em solo americano. Passarão 500 anos, antes que outro europeu pise no Novo Mundo. Nas Américas não há nenhuma ferramenta de ferro ou cavalos. Nenhum veículo com rodas. Mesmo assim, o povo americano ergueu grandes monumentos milhares de anos antes do povo egípcio. Eles mapearam as estrelas com a mesma precisão que qualquer astrônomo na Europa. Em um lago no alto de uma montanha no México, eles construíram uma das maiores cidades do planeta. Tenochtitlan, capital do Império Azteca. A arma preferida do viking, o machado largo de ferro. Projetado para abrir um crânio com um único golpe. Os vikings permanecem no imaginário popular, quase como um sinônimo de povo de selvagens e de guerreiros. A verdade é que eram um pouco das duas coisas. Registro histórico viking. Eles mataram 8 Inus. Exaustos, montaram um acampamento. De repente, eles foram surpreendidos por um grito. Queremos saber o que há do outro lado. Mas esta terra pertence ao povo Innu. Descendentes dos primeiros pioneiros que vieram para a América 19 mil anos antes.
90 milhões de nativos americanos, 1/3 da população do planeta, isolados do resto do mundo. Até agora. Eram como alienígenas do espaço sideral pousando na sua praia. Eles eram estranhos, pareciam meio pálidos e cinzentos. O povo Inu são caçadores especialistas. Armados com flechas com ponta de pedra, são velozes, silenciosos, mortais. Os Inus eram um povo que caçava. Eles caçavam caribus, alces, ursos. Se conseguiam derrubar um grande alce com suas flechas, certamente derrubariam um viking. Nós lutamos por novas terras, novas oportunidades. Lutamos pela riqueza e poder. Mas agora a humanidade embarca numa nova jornada. Arriscando tudo. Por um novo mundo. Em meio ao caos de um planeta implacável, a maioria das espécies irá se extinguir. Mas para uma delas, todas as peças se encaixarão. E uma série de chaves irá abrir um caminho para a humanidade triunfar. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Guiados por Thor, o deus do trovão. Os vikings partem para cruzar o mundo. Suas chalupas são velozes, robustas, projetadas para navegar nas águas mais traiçoeiras na Terra. A chalupa é como